Olá pessoal, tudo bem? Conforme o prometido, eu vou contar um pouco agora sobre a BMW. No final dos anos 67, Eugênio Martins foi para a Alemanha e importou alguns exemplares de corrida dos carros de turismo BMW. Um carro 1600 e dois carros 2 litros. Todos do Speed Shop da Alpina, era uma BMW Alpina. Esses carros eram vendidos também para uso urbano, porque tudo era original no carro. O Santo Antônio, o arco, tudo embutido por dentro. O passageiro de trás tinha facilidade para entrar no carro. E os motores, claro, desenvolvidos, câmbios com blocante, amortecedores cone, enfim, o carro adaptado para a competição. O Eugênio Martins, ele trouxe não só esses carros, mas veio no bolso, esses 3 carros vieram juntos com um lote de BMWs, uma centena praticamente, que ele colocou à venda aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, em exposição, que ficava ali em frente ao MASP. Para quem conhece São Paulo, era ali a BMW e a companhia chamava CBE. O carro de 1600 estreou em Brasília com a dupla Carol Figueiredo e Marivaldo Fernandes, em 68, nos 1000 quilômetros. O carro ia muito bem, teve um probleminha de embreagem e acabou abandonando. Logo depois, os carros de 2 litros, um deles foi vendido para o Baldo César Lolli. E o outro, o Eugênio, montou uma dupla de pilotos. E olha a minha sorte. Eu já estava praticamente fazendo um pit stop em corridas, em função de falta de competitividade, eu não tinha carro, enfim, eu estava meio que parando. E eis que no dia certo, na hora certa, no momento certo, eu estava subindo a ladeira da Avenida Morumbi, aqui em São Paulo, um bairro na época deserto, e eu cruzei com uma BMW imponente, a BMW de frente, com os faróis, enfim, um carro bem chamando bastante atenção. E eu cruzei e quando eu vi era o Eugênio Martins, propriamente ele, pilotando o carro, levando o carro para mostrar para os amigos, para as oficinas, enfim. Ele dava aquela banda, né, com o carro. E aí eu vi, ele parou, ele freou, me chamou, deixei o DKV lá e eu sentei ao lado. Meu Deus do céu, é impressionante, impressionante. A diferença era assim, vamos fazer um cálculo rápido, tá? O meu DKV, os DKVs de fábrica, os carros de turismo, pesavam 900 quilos e tinham motores de 90 cavalos, dando uma relação de 10 quilos por cavalo. A BMW tinha o mesmo peso, praticamente 900 quilos, com um motor de 180 cavalos, 5 quilos por cavalo, ou seja, o dobro. Isso é impressionante. Isso até tem cálculos teóricos que fazem com que cada quilo-cavalo no mesmo carro, quantos segundos baixaria no tempo de volta em Interlagos. Esse cálculo existe. No DKV a diferença de 2 quilos por cavalo dava 10 segundos. No mesmo carro, claro, né? Um com motor de 90 cavalos, outro com um motor de 75. Então era muito interessante a gente fazer essa proporção. Aí o Eugênio olhou, viu nos meus olhos brilhando tal. Falei, nossa, Eugênio, que anda, porque o carro veio empurrando, e todas as marchas veio para trás, veio empurrando, impressionante. Ele falou para mim, passa lá na Paulista, logo depois do almoço. Nossa, eu cheguei lá antes do almoço, né? Cheguei lá tal, e ele vira para mim e fala, quer guiar o carro no Rio de Janeiro? Pô, lógico, né? Naquela época, uma época que todo mundo com vontade de andar, de correr e tal, não sei o quê. Eu falei, sim, claro, Eugênio, lógico. Ele falou, então é o seguinte, você vai fazer dupla com o Pedro Vitor Delamare. O Pedro Vitor fez vários testes com os modelos da BMW para a revista Autosport e eu me engrenei bem com ele e ele vai correr então em dupla com você no Rio de Janeiro. Legal. Corrida no Rio, 500 milhas da Guanabara. E lá fomos. O chefe da equipe era o Chico Landi. O Eugênio sempre apoiou o Chico Landi sempre foi ligado ao Eugênio Martins.
E aí o Chico faria dupla, fez dupla com o Baldo César Lolli. Esse sim, um cliente que comprou um dos carros. O que aconteceu? No treino, os dois carros praticamente andando muito parecidos, tá? O motor do carro do Lolli quebrou e precisava de um outro motor. E aí o Eugênio virou e falou assim, olha, infelizmente eu vou ter que tirar o motor do carro de vocês e passar para o carro dele. Eu falei, pô, Eugênio, troca de carro, melhor. Tira o motor quebrado dele e pega. Ele falou, não, vocês vão usar o meu motor original do meu carro que eu ando na rua, passa a carburação, passa o escapamento e instala no seu carro. E do seu carro sai o motor e passa para o Lolli. Imagina, olha a trabalheira. Noite adentro, seu Chico Landi, eu ajudei também, o Pedro Vitor ficou em pé da vida com essa troca, não gostou nem um pouco, mas era a possibilidade de correr com o BMW. Eu, por mim, eu estava andando até com um motor da Romizeta, BMW. Eu falei, nossa, eu estou aqui, não, vamos que vamos. E ficamos a noite inteira na oficina do seu Gino Bianco, perto do Arpoador. O Gino Bianco foi um piloto brasileiro que correu de Fórmula 1 também nos anos 50. E era muito amigo do seu Chico Landi. Bom, o carro ficou pronto em cima da hora. Em cima da hora, de manhã cedo, tal, eu fui guiando para o autódromo. E chegando no autódromo, tudo de última hora, tudo tal, regula motor, tudo meio no ouvido. E o Pedro Vitor largou, para ele ficar mais calmo. Na segunda ou terceira volta caiu a saída do cano de escapamento, ficou com aquele barulho que dizia meu cunhado, taquara rachada. Mas tudo bem, estava andando. E continuou andando. Aí teve vários carros que abandonaram. Para ter uma ideia, o Fiat Porsche do Wilsinho em dupla com o Marivaldo estava praticamente 10 voltas na nossa frente e nós estávamos em segundo lugar com metade da corrida, um pouco mais da metade da corrida. O carro principal da equipe, o Lolli e o Chico Landi, tiveram problema na bomba elétrica e nós fomos andando. E eis que para o Fiat Porsche. Na curva sul, ficou parado, todo mundo correu lá e tal. Pô, eu estava andando, eu levei 10, 12 voltas para chegar e ficamos líderes. Incrível, né? E aí terminou a corrida. À noite, já meio escuro. Eu me recordo que foi um prazer enorme, porque terminou a corrida, eu fui erguido pelo o Pedro Vitor também. O Pedro gritava para mim, Jean, choveu na nossa horta. E aí o Emerson me levantou de um lado, porque o Emerson estava colaborando com a equipe dele, do irmão dele. E aí o Emerson falou, é um troco daquelas 1000 milhas e não sei o que, tal, enfim. E vencemos a corrida. A primeira corrida oficial da equipe da BMW no Brasil, comandada chefe de equipe de pista Chico Landi e comando geral do Eugênio Martins. Bom, de lá fomos para Petrópolis com o mesmo carro. O treino foi interrompido por causa de um acidente gravíssimo com um excelente piloto, Sérgio Cardoso, que acabou vitimando fatalmente ele de madrugada. O treino foi interrompido, não deu tempo de treinar. E era a minha vez de largar, porque eu tinha combinado com o Pedro Vitor, cada vez a gente troca, cada um larga e tal. Aí eu estava muito nervoso. Eu me recordo que na primeira volta, sem treino nenhum, de noite, de madrugada, demos umas voltas com o carro standard lá, mas nada, não dá para pegar a mão na pista andando com o carro normal. E aí eu falei, nossa, o carro não parava no chão, era muito irregular. Tinha uma reta lá antes de uma igreja que o carro simplesmente vinha atravessando, e público dos dois lados. Falei, nossa, isso aqui não tem condição. Não vou andar aqui, não vou, isso vai dar caca. Bom, não precisou nem falar, né? No início da segunda volta, o Baldo César Lolli vinha empurrando o Bino, o protótipo Bino do Luiz Pereira Bueno, e o Carol Figueiredo era terceiro, e o Carol bateu na mesma curva que vitimou o Sérgio Cardoso. E aí corre para cá, para lá, chama bombeiro, isso, aquilo, e infelizmente o nosso queridíssimo amigo Cacaio, que era da nossa turma, ele estava assistindo a corrida,
Ele foi pedir socorro, uma ambulância, porque ele sabia do estado do Carol. O Carol estava dentro do carro e não sabia exatamente o que tinha acontecido, mas estava inconsciente. E nisso o Cacaio foi atropelado na volta seguinte pelo Luiz Pereira Bueno. Conclusão, interrupção da corrida, bandeira vermelha, acabou tudo. Uma corrida fatídica, uma corrida que é bom não lembrar. Saímos, o Cacaio infelizmente também veio a falecer 30 dias depois. De Petrópolis, fomos para Porto Alegre. Aí o Eugênio Martins ligou para mim e falou: você está em Porto Alegre com a família? Passa no Automóvel Clube e faz a inscrição do nosso carro, do carro principal, que era o carro a BMW, porque o Lolli tinha devolvido o carro. O Lolli fez um acerto com o Eugênio e o carro ficou de novo com o Eugênio. E aí o Eugênio falou: você faz dupla com o Chico Landi. Nossa, que honra! Incrível. O Chico Landi era o ícone do automobilismo brasileiro. Ele tinha 61 anos na época, isso foi em 1968, e eu tinha 22, quer dizer, uma diferença incrível. Eu vi ele garotinho, eu cronometrava com 15, 16 anos, o seu Chico era o seu Chico. Aí, legal, o seu Chico foi rodando por estrada com o carro que nós tínhamos corrido em Petrópolis, que era o carro que tinha um motor mais manso, e o carro de corrida, mesmo o carro que era do Lolli, voltou para o Eugênio, em cima do caminhão. Chegando lá, não tem treino, pista de rua, Pedra Redonda, circuito da Pedra Redonda, 12,5 km de extensão. O seu Chico, muito assediado, todo mundo queria falar com ele, ele sempre gentil, era uma coisa impressionante. Eu saía com ele, só dava seu Chico. Olha o Chico, olha o Chico Landi, olha o Chico Landi. Impressionante. E aí o Chico largou, ele passou na primeira volta e passou sozinho. Eu falei: nossa, o que houve? Será que teve algum enrosco aí do pelotão de trás? E não, era a diferença mesmo. O carro era muito mais rápido que as carreteiras, mas muito mais. Era um carro com engenharia aplicada, tinha freio a disco, tinha amortecedor cone, tinha blocante, tinha câmbio de 5 marchas, era todo um carro elaborado para competição. Enquanto a carreteira eram modelos Ford, Chevrolet dos anos 40, com supermotores. Os motores tinham talvez 300 cavalos. Eram mais fortes que o nosso motor. Porém, o conjunto do carro não. O conjunto do carro, a gente até brincava, para frear tem que jogar âncora, tem que abrir o paraquedas, enfim, não freia, né? A carreteira tinha panela, tamborzão e tal. Resumindo, ganhamos a corrida com muita facilidade, muita facilidade. Na metade da corrida o seu Chico parou, o carro reabasteceu, pediu para mim ir com calma, só levar o carro na boa. Eu levei da melhor maneira possível, cuidando muito, chamando o motor a 6.000, o motor ia tranquilamente 7.500. E foi uma vitória incontestável nossa, mas do equipamento, né? Do pacote técnico, vamos dizer assim. O pessoal do Sul até hoje comenta que quem acabou com a vida das carreteiras foi aquela corrida da BMW. E não deixa de ser uma certa verdade. De lá, nós fomos para a Bahia. Lá na Bahia eu fiz de novo dupla com o Chico Landi e o outro carro, o carro mais manso, que tinha um motor mais manso, a dupla foi o Pedro Vitor com Anísio Campos. Infelizmente, nós dois saímos da pista, no mesmo local. Começou a chover. Primeiro, o seu Chico largou, ele pegou uma guia e entortou a barra de direção. Parou no box. Aí mais tarde eu peguei, começou a chover num canto da pista, o carro saiu de frente, eu saí, quase caí num canal que tinha ali entre duas avenidas. E aí, enquanto eu estou parando, eu olho, vem o Anísio com a outra BMW de marcha ré. Paramos, os dois carros abandonaram no mesmo ponto. Bom, de lá, da Bahia, eu fiz novamente dupla com o Pedro Vitor, no carro principal, no Rio de Janeiro, e infelizmente o carro quebrou, o Pedro largou e quebrou o diferencial. Deu um problema no diferencial. Aí o seu Eugênio Martins resolveu importar 5 BMWs 2002, o mesmo carro, mesmo modelo, né, das Alpinas, só que com equipamento do Schnitzer, que era um speed shop alemão,
que tirava um pouco mais de potência. O Eugênio estudava muito, lia muita revista, enfim, e tinha contato direto com a BMW. Aí ele trouxe 5 carros. Me recordo que em fila indiana, 3 carros de carburador, 2 de injeção, estacionados na casa dele. Eu fui lá ver os carros, bárbaros, bárbaros, tudo perfeito. E aí o Eugênio falou, bom, vamos para o Rio de Janeiro, vai você e o Chico, de novo. E o seu Chico, fomos rodando com o carro por estrada, imagina. E aí andando, tudo, carro fantástico. Aí paramos no Clube dos 500, no meio da estrada, entre São Paulo e Rio. E o Chico vira para mim e fala, ele me chamava de Alemãozinho, ô Alemãozinho, você vai fazer dupla com o Luiz Pereira Bueno. Eu falei, como, Chico? Não somos nós dois? Não, o Eugênio acertou com o Luiz, ele vai também andar e eu fico no box. Poxa, que honra. Tal. O Luiz Pereira Bueno era, sem dúvida, top. Não vou comparar com ninguém, mas era um top driver. Campeão brasileiro, enfim. Falei, que honra, incrível e tal. E fizemos a dupla. O Luiz largou, andou um bom período, praticamente o tempo que ele fez o turno dele, andou em segundo lugar. Por que segundo lugar? Porque estava com pneu tinturato. E quem vinha na frente era a Alfa GTA com pneu importado. Se não me engano, o Wilsinho que estava pilotando na equipe da Jolly. E o Luiz, quando parou, o pessoal cometeu um gravíssimo erro de boxe da nossa equipe. Resolveu colocar água, o dia estava muito quente no Rio de Janeiro, sem ligar o motor. Eu gritando, porque eu já tinha trocado de piloto, já estava entrando no cockpit do carro, eu gritando, não. E eles abasteceram. O que aconteceu? Trincou o bloco no local. Abriu, trincou o bloco. Acabou a brincadeira. Então, esse período de 68 foi o período do Eugênio Martins, da Companhia Brasileira de Exportação, e todos os carros, se quiserem identificar os carros, eram vermelhos. Tá? Fora aquela primeira corrida com o carro verde, que o Carol fez dupla com o Marivaldo, as outras corridas foram todas com carro vermelho. Isso que eu me recordo. Depois eu vou fazer outro capítulo, já vou até entrar, ainda tem um carro vermelho no início de 69, carro é vermelho, depois o Eugênio passa toda a representação BMW para o Aguinaldo de Góes Filho, e aí sim os carros viram azul e branco, azul com faixa branca. Aí é outro período. Então tem o período Eugênio e tem o período Aguinaldo. Esse que eu contei agora é período do Eugênio Martins. Então é isso aí, pessoal. Logo estaremos com outro boletim, na sequência, contando mais da BMW. Um abraço!